Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais carismáticos e populares do Brasil. Na época, ele viajava em direção à sua fazenda em Minas Gerais, acompanhado pelo motorista Geraldo Ribeiro. O acidente ocorreu na rodovia Presidente Dutra, no trecho do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. O veículo em que estavam, um Chevrolet Opala, colidiu com um ônibus e posteriormente, chocou-se violentamente com um caminhão. O impacto foi tão forte que Juscelino Kubitschek e seu motorista faleceram instantaneamente no local do acidente. A morte de JK gerou controvérsias e suspeitas de que o acidente poderia ter sido forjado pelos agentes do regime militar vigente na época. Havia indícios de que Kubitschek estava sendo monitorado e ameaçado pelos órgãos de repressão do governo. No entanto, as investigações oficiais concluíram que o acidente foi causado por uma falha mecânica ou humana, sem o envolvimento de agentes externos. Mesmo com as conclusões oficiais, a hipótese de assassinato continuou a ser debatida ao longo dos anos. Comissões da verdade, criadas posteriormente, reabriram o caso e apontaram para a possibilidade de um homicídio planejado. Contudo, até hoje, a questão não foi totalmente esclarecida. O corpo de Juscelino Kubitschek foi levado para o Palácio do Planalto, onde recebeu as honras de chefe de Estado. Seu funeral foi marcado por manifestações de respeito, admiração e gratidão por parte da população brasileira. Posteriormente, em 1981, seus restos mortais foram transferidos para o Memorial JK, um museu e mausoléu construído em sua homenagem. Assim, Juscelino Kubitschek deixou um legado significativo para o Brasil, com suas realizações notáveis durante seu mandato como presidente, e sua morte continua envolta em mistério e especulações. Bem-vindo ao canal Sintegra Web TV. Aqui, você poderá enriquecer seus conhecimentos, se informar sobre o que aconteceu com personalidades importantes de diversas áreas da sociedade. Juscelino Kubitschek, um grande estadista brasileiro, é lembrado como um dos presidentes mais populares e carismáticos da história do Brasil. Seu mandato ocorreu entre 1956 e 1961, período em que implementou um ambicioso plano de metas para acelerar o desenvolvimento econômico e social do país. Sua obra mais emblemática foi a construção de Brasília, a nova capital federal, inaugurada em 1960. Nascido em 12 de setembro de 1902 na cidade de Diamantina, Minas Gerais, Juscelino era filho de João César de Oliveira e Júlia Kubitschek. Seu pai era um caixeiro viajante envolvido no comércio de pedras preciosas, enquanto sua mãe era uma professora primária lecionando em uma escola pública. Juscelino tinha uma irmã mais velha chamada Maria da Conceição. A família de Juscelino enfrentou diversas dificuldades financeiras, especialmente após a morte de seu pai quando ele tinha apenas 10 anos. O pai faleceu vítima de tuberculose, deixando a mãe viúva e com a responsabilidade de cuidar de 2 filhos pequenos. Júlia Kubitschek teve que se desdobrar para sustentar a família com um salário modesto de professora. Apesar das adversidades, a mãe de Juscelino valorizava a educação de seus filhos e fez questão de proporcionar a eles boas escolas. Desde cedo, Juscelino mostrava-se um aluno inteligente e dedicado. Aos 10 anos, ingressou no Seminário Diocesano de Diamantina, onde recebeu uma formação religiosa e cultural, aprendendo latim, francês, música e literatura. Contudo, seu interesse pela medicina começou a se manifestar, e ele acabou decidindo mudar-se para Belo Horizonte, capital mineira, para cursar medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Devido às limitações financeiras, Juscelino estudou por conta própria e em 1922, conseguiu ingressar no curso de medicina. Durante seus estudos, ele demonstrou interesse pela cirurgia, fazendo estágios em hospitais da capital. Em 1927, formou-se e posteriormente viajou para a Europa para se especializar em cirurgia, tendo contato com renomados médicos franceses e alemães. Ao retornar ao Brasil em 1930, Juscelino Kubitschek iniciou sua carreira médica em Belo Horizonte. Casou-se com Sara Lemos em 1931, teve 2 filhas, Márcia e Maristela, e foi nomeado capitão médico da Polícia Mineira.
Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, atuou como cirurgião. Em 1934, iniciou sua carreira política como chefe de gabinete do interventor federal em Minas Gerais, Benedito Valadares. Foi eleito deputado federal pelo Partido Progressista, mas perdeu o mandato em 1937 com o advento do Estado Novo. Kubitschek retornou à medicina, mas em 1940 foi nomeado prefeito de Belo Horizonte, realizando uma gestão modernizadora. Seu governo como prefeito destacou-se pela construção do bairro da Pampulha, com obras arquitetônicas projetadas por Oscar Niemeyer e paisagísticas por Roberto Burle Marx. Juscelino ampliou a infraestrutura da cidade, pavimentou ruas, criou escolas e hospitais, além de incentivar a cultura e o esporte. Em 1945, com o fim do Estado Novo, Kubitschek filiou-se ao Partido Social Democrático e foi eleito deputado federal em 1950. Em 1956, venceu as eleições para governador de Minas Gerais com o apoio do presidente Getúlio Vargas. Seu governo foi marcado pela expansão da infraestrutura energética e rodoviária do Estado, com a criação da CEMIG e a construção de usinas hidroelétricas. Em 1954, após a morte de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek lançou sua candidatura à presidência da República com o slogan 50 anos em 5. Venceu as eleições de 1955 e assumiu o cargo em 1956, enfrentando uma tentativa de golpe militar. Seu governo foi marcado pelo otimismo e crescimento econômico, com a execução bem-sucedida do Plano de Metas. A obra mais emblemática de seu governo foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil, inaugurada em 1960. Juscelino buscava integrar o território nacional, promover o desenvolvimento do Centro-Oeste e reduzir as desigualdades regionais. A transferência da capital era um projeto antigo previsto na Constituição de 1891, mas nunca realizado. A construção de Brasília foi um desafio logístico e financeiro, envolvendo milhares de trabalhadores conhecidos como candangos. O governo de Juscelino Kubitschek impulsionou a indústria automobilística, atraiu investimentos estrangeiros e gerou empregos. No entanto, o extenso investimento estrangeiro e o potencial de mercado atraíram recursos externos, mas a diminuição da receita das exportações brasileiras gerou escassez de capital, pressionando a inflação. Ao final de seu mandato em 1961, Juscelino Kubitschek entregou a faixa presidencial a Jânio Quadros. Enfrentando uma situação econômica delicada, marcada por inflação, dívida externa e crise cambial, JK deixou o governo com alta popularidade e prestígio internacional. Nos anos seguintes, Juscelino Kubitschek foi eleito senador por Goiás em 1962. Em 1964, com o golpe militar, tornou-se um dos principais líderes da oposição, defendendo a restauração da democracia e eleições diretas. Preso 2 vezes pelos militares em 1964, teve seus direitos políticos cassados em 1966 pelo Inteligência Artificial, 5, que extinguiu os partidos políticos existentes. Exilou-se no exterior, passando por países como França, Estados Unidos, Portugal e Uruguai. Durante o exílio, manteve contato com outros líderes políticos brasileiros, participando de movimentos pela ordem. Juscelino Kubitschek enfrentou desafios. Como presidente da República, ousou governar pelo progresso e economia do Brasil, sem demagogia, sem mentiras. Com a morte prematura de seu pai por tuberculose quando tinha apenas 10 anos, sua mãe, Júlia Kubitschek, uma professora primária, teve que se desdobrar para sustentar a família, contando com a ajuda de parentes e amigos. Apesar das dificuldades financeiras, Júlia sempre priorizou a educação dos filhos. Juscelino, também conhecido como Carlos na infância, destacou-se como um aluno inteligente e dedicado desde o curso primário. Aos 10 anos, ingressou no Seminário Diocesano de Diamantina, onde concluiu o curso de Humanidades. Durante sua estadia no seminário, recebeu uma formação religiosa e cultural abrangente, aprendendo latim, francês, música e literatura. Desde cedo, Juscelino manifestou uma vocação para a medicina.
Seu interesse pela área era evidente ao ler livros sobre anatomia e fisiologia. Chegou a ser coroinha na igreja e considerou seguir a carreira eclesiástica, mas percebeu que sua verdadeira vocação estava na medicina. Decidindo seguir seus sonhos, Juscelino mudou-se para Belo Horizonte, a capital mineira, em busca de cursar medicina na universidade. Em 1919, aos 17 anos, deixou sua cidade natal e, sem condições financeiras para arcar com os estudos, prestou um concurso público para telegrafista. Aprovado, conseguiu um emprego na estação ferroviária da cidade, utilizando o salário para custear seu aluguel e despesas. Em 1922, após esforços e dedicação, Juscelino ingressou no curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Conciliando os estudos com o trabalho, formou-se em 1927. Durante o curso, seu interesse pela cirurgia cresceu, levando-o a fazer estágios em hospitais da capital. Após a formatura, Juscelino viajou para a Europa em 1930, onde especializou-se em cirurgia com médicos franceses e alemães renomados. Retornou ao Brasil e iniciou sua carreira médica em Belo Horizonte, casando-se com Sara Lemos em 1931 e tendo duas filhas, Márcia e Maristela. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, atuou como cirurgião e foi nomeado capitão médico da Polícia Mineira. Sua incursão na política começou em 1934 como chefe de gabinete do interventor federal em Minas Gerais, Benedito Valadares. No mesmo ano foi eleito deputado federal pelo Partido Progressista, mas perdeu o mandato em 1937 com o início do Estado Novo. Retornou à medicina até 1940, quando foi nomeado prefeito de Belo Horizonte. Como prefeito, Juscelino Kubitschek realizou uma gestão modernizadora, construindo o bairro da Pampulha com projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer e paisagísticos de Roberto Burle Marx. Expandiu a infraestrutura da cidade e pavimentou ruas, criou escolas e hospitais, incentivando a cultura e o esporte. Durante esse período, em 22 de outubro de 1943, nasceu Márcia, a primeira filha do casal, realizando um sonho antigo após 12 anos de união. Com o fim do Estado Novo, Juscelino filiou-se ao Partido Social Democrático, sendo novamente eleito deputado federal em 1950. Em 1955, venceu as eleições para governador de Minas Gerais com o apoio do presidente Getúlio Vargas. Seu governo como governador foi marcado pela expansão da infraestrutura, e em 1956, Juscelino Kubitschek lançou sua candidatura à presidência da República com o slogan 50 anos em 5. Venceu as eleições de 1955 e, ao assumir o cargo em 1956, enfrentou uma tentativa de golpe militar. Durante seu mandato presidencial realizou obras significativas, sendo a construção de Brasília, inaugurada em 1960, sua maior realização. Contudo, o custo do progresso resultou em desafios econômicos, incluindo inflação e pressões externas. Ao final de seu mandato em 1961, transferiu a presidência a Jânio Quadros. Juscelino Kubitschek continuou ativo na política, sendo eleito senador por Goiás em 1962. No entanto, com o golpe militar de 1964, tornou-se líder da oposição, defendendo a restauração da democracia. Preso 2 vezes pelos militares, teve seus direitos políticos cassados em 1966 pelo Inteligência Artificial 5. Exilou-se no exterior, mantendo contatos políticos e participando de movimentos pela redemocratização do Brasil. Retornou em 1969, após 3 anos de exílio, sendo recebido com festa, mas ainda impedido de exercer atividades políticas pelo regime militar. Sem poder político, Juscelino Kubitschek dedicou-se à vida pessoal e profissional. Retomou sua clínica médica em Ipanema, atendendo pacientes gratuitamente, e viajou pelo país para visitar amigos e parentes. Em 1975, manifestou a intenção de se candidatar à presidência nas eleições previstas para 1978, esperando a abertura política.
Entretanto, em 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek faleceu tragicamente em um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra, no trecho do município de Resende, Rio de Janeiro. O acidente suscitou controvérsias e especulações sobre possíveis interferências do regime militar, embora investigações oficiais tenham concluído que foi resultado de uma falha mecânica ou humana. O funeral de Juscelino Kubitschek foi marcado por emoção e homenagens, refletindo o apreço e gratidão do povo brasileiro pelo presidente que marcou a história do país. Seu legado perdura, representando um capítulo importante na trajetória política e desenvolvimento do Brasil. No período em que Juscelino Kubitschek governou Minas Gerais, sua administração foi marcada por um audacioso plano de expansão da infraestrutura energética e rodoviária do estado. Ele fundou a CEMIG, Sociedade de Eletrificação de Minas Gerais, e construiu 5 usinas hidroelétricas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, investiu na construção de estradas que conectavam Minas Gerais ao Rio de Janeiro, São Paulo e ao Nordeste, promovendo a integração regional. Enquanto exercia o cargo de governador, Juscelino e sua esposa tomaram a decisão de expandir a família, adotando Maria Estela em 1947, quando ela tinha apenas 4 anos de idade. Esse gesto demonstrava o comprometimento de Juscelino Kubitschek não apenas com o desenvolvimento do Estado, mas também com valores familiares e sociais. Com a morte de Getúlio Vargas em 1954, Juscelino Kubitschek lançou sua candidatura à presidência da República, apresentando o slogan 50 anos em 5. Seu plano de metas ambicioso visava acelerar o desenvolvimento do país, priorizando setores essenciais como energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Contando com o apoio do PSD e do PTB, Juscelino venceu as eleições de 1955 com 36% dos votos. A posse de Juscelino Kubitschek, no entanto, enfrentou ameaças de uma tentativa de golpe militar liderada pelos generais Juarez Távora e Henrique Lott. Apesar dessas adversidades, Juscelino assumiu o cargo em 31 de janeiro de 1956, marcando o início de um governo otimista e voltado para o crescimento econômico. Durante seu mandato presidencial, Juscelino Kubitschek executou com sucesso o plano de metas, especialmente na indústria automobilística, que atraiu investimentos estrangeiros e gerou empregos. O governo também se destacou pela construção de importantes usinas hidrelétricas, como Três Marias e Furnas, além da implementação de rodovias estratégicas, como a Belo Horizonte-Brasília e a Brasília-Acre. A obra mais emblemática do governo de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Esse projeto visionário tinha o objetivo de integrar o território nacional, promover o desenvolvimento do Centro-Oeste e reduzir as desigualdades regionais. A construção de Brasília foi um desafio logístico e financeiro, envolvendo a mobilização de recursos materiais e mão de obra de milhares de trabalhadores, conhecidos como candangos. O progresso impulsionado pelo governo de Juscelino Kubitschek teve impactos na economia, atraindo investimentos estrangeiros e explorando o vasto potencial de mercado de um Brasil em crescimento. No entanto, o custo desse progresso, aliado à diminuição da receita das exportações brasileiras, resultou em uma escassez de capital, pressionando a inflação. Em 1960, ao final de seu mandato, Juscelino Kubitschek transferiu a presidência para Jânio Quadros. Contudo, a renúncia de Jânio em 1961 gerou uma crise política, na qual Juscelino apoiou a posse do vice-presidente João Goulart. A instabilidade política culminou no golpe militar de 1964, e Juscelino tornou-se um líder da oposição, defendendo a restauração da democracia e eleições diretas. Diante da perseguição do regime militar, Juscelino Kubitschek decidiu se exilar no exterior, passando por países como França, Estados Unidos, Portugal e Uruguai. Durante seu exílio, manteve contato com outros líderes políticos brasileiros e participou ativamente de movimentos pela redemocratização do Brasil. Juscelino retornou ao Brasil em 1969, após 3 anos de exílio, sendo recebido com festa por seus admiradores.
No entanto, ainda estava impedido de exercer atividades políticas pelo regime militar. Sem poder político, dedicou-se à vida pessoal e profissional, retomando sua clínica médica em Ipanema e viajando pelo país para visitar amigos e parentes. Em 1975, Juscelino Kubitschek manifestou sua intenção de se candidatar à presidência da República nas eleições previstas para 1978, expressando a esperança de que o regime militar permitisse a abertura política e o retorno das eleições diretas. Durante esse período, ele articulou uma aliança com outros políticos de oposição, como Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Contudo, antes que pudesse verificar se teria a oportunidade de concorrer à presidência, sua vida foi tragicamente interrompida um ano depois. Em 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek e seu motorista, Geraldo Ribeiro, viajavam em direção à fazenda da família em Minas Gerais, localizada na rodovia Presidente Dutra, no trecho do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu quando o veículo em que estavam, um Chevrolet Opala, colidiu com um ônibus, atravessou a pista e chocou-se violentamente com um caminhão. Ambos faleceram no local do acidente, e Juscelino Kubitschek tinha 73 anos na época. A morte de JK gerou diversas suspeitas e controvérsias. Muitos acreditam que o acidente foi forjado por agentes do regime militar, que poderiam ter interesse em eliminar um possível candidato à presidência da República. Havia indícios de que Juscelino Kubitschek estava sendo monitorado e ameaçado pelos órgãos de repressão do regime. No entanto, as investigações oficiais concluíram que o acidente foi causado por uma falha mecânica ou humana, sem envolvimento de agentes externos. Apesar dessas conclusões oficiais, comissões da verdade criadas posteriormente reabriram o caso e apontaram para a hipótese de assassinato. Até hoje, a questão não foi totalmente esclarecida, e persistem dúvidas sobre as circunstâncias da morte de Juscelino Kubitschek. O corpo do ex-presidente foi levado para o Palácio do Planalto, onde recebeu as honras de chefe de Estado e foi velado por milhares de pessoas que desejavam se despedir do homem que marcou a história do país. O funeral de JK foi um dos mais emocionantes da história brasileira. Caracterizado por manifestações de respeito, admiração e gratidão pelo presidente que realizou o sonho de levar a capital para o centro do país. Em 1981, os restos mortais de Juscelino Kubitschek foram transferidos para o Memorial JK, um museu e mausoléu construído para homenageá-lo no eixo monumental. Juscelino Kubitschek deixou um legado de realizações e esperança para o Brasil. Ele foi o presidente que mais investiu em obras públicas e infraestrutura brasileiras, deixando um impacto significativo em áreas como rodovias, hidroelétricas, indústrias e escolas. Além disso, foi um defensor incansável da democracia, liberdade e integração nacional, e é assim que Juscelino Kubitschek é lembrado até hoje.